Pais amados e amadas do Senhor Jesus, que vos fala pastor Glaudinei Lima, pastor da congregação Palavra Viva, na congregação das Assembleias de Deus de Paulo Ramos, em Vitorino Freire, Maranhão, sob os cuidados pastorais do pastor presidente Valdir Lopes, trazendo mais aquela palavra viva, vinda do coração do Altíssimo para o meu e para o seu coração. Observando um dos versículos muito conhecidos da palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 3, onde Jesus conversa com um mestre da lei e diz a ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que versículo tremendo. O novo nascimento é uma das principais doutrinas da fé cristã. De acordo com Jesus Cristo, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. O que ele disse a Nicodemos, quando procurado, o texto diz que ele foi à noite ter com Jesus. Já chega chamando Jesus de mestre. E Jesus simplesmente surpreende ele dizendo, olha, ninguém pode ver o reino de Deus, no sentido de fazer parte, se não nascer de novo. Ele até pergunta, Senhor, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Ele disse não, tem que nascer da água e do Espírito. Na atualidade, a gente tem visto que muitas pessoas, embora declarem-se cristãos, estão totalmente equivocados a respeito da doutrina da salvação, do novo nascimento, do reino dos céus ou do reino de Deus. O Evangelho de João nos apresenta Nicodemos, um fariseu, líder dos judeus, e ele também demonstrou diante de Jesus não conhecer a respeito desse importante assunto, deste importante tema. Você tem conhecido esse assunto? Tem conhecimento desse tema? A salvação do homem só é possível mediante a fé em Jesus, É tão somente por intermédio da fé e da graça que nós podemos experimentar uma profunda transformação de vida. Era isso que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos. Nascer de novo, é experimentar uma profunda transformação de vida. Uma mudança radical que brota do interior e se reflete no exterior humano, em palavras, em atitudes. E sem essa transformação, que é operada pelo Espírito Santo, ninguém verá o Senhor. O mestre, com muito amor e paciência, mostrou a Nicodemos que somente ele pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé, naquele sacrifício vicário que ele realizou por mim, por você, pela humanidade. Vicário porque ele nos substituiu, Nós deveríamos estar ali na cruz, ele nos substituiu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João 1:29. Então, por que será que tal assunto é tão importante para a vida cristã, para o crente? A resposta está na própria Bíblia, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. As Escrituras Sagradas afirmam que a humanidade se encontrava morta, separada de Deus. Efésios 2:1 diz que quando ele nos vivificou, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Toda a humanidade estava assim. Graças a Deus, ele morre na cruz e aí uma parte que já crê está livre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a universalidade do pecado é um tema doutrinário relevante, Pode ser encontrado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como por exemplo Romanos capítulo 3, você pode ler, vai encontrar, Logo no versículo 23 diz que todos pecaram. Salmo 51, Salmo 58, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a universalidade do pecado está presente ali como doutrina. Então, ao ler o capítulo 3 do Evangelho de João, ficamos um tanto perplexos ao ver que Nicodemos, um mestre em Israel, como diz no versículo 10, demonstrou desconhecer totalmente o assunto, Totalmente. E sabemos que a morte e o pecado entram no mundo, entrou no mundo por um único homem, Adão. O pecado de Adão passou a todas as pessoas. Por isso nós precisamos crer na morte vicária de Jesus Cristo, para que nós venhamos reviver
espiritualmente, perdão, tá? Reviver espiritualmente. Ou seja, a gente experimenta o novo nascimento. A pergunta é: você já teve uma experiência real com Jesus? Já experimentou o novo nascimento? Ou você está na igreja igualzinho a Nicodemos? Aí vocês perguntarem, mas por quê? Porque Nicodemos tinha um conhecimento teórico a respeito da lei, dos sacrifícios do Antigo Testamento, mas ele não conseguiu compreender as palavras tão diretas, tão enfáticas de Jesus a respeito da transformação interior. O que será que está te impedindo de nascer novamente? Do que você precisa abrir mão para conhecer melhor Jesus? Para experimentar essa comunhão mais forte com Ele, essa mudança? Pare e pense, tá? Do que você precisa abrir mão para conhecer melhor a Jesus? Pare e pense. Tire um período de oração e tome decisões poderosas para que você tenha um extraordinário nascer de novo. Sou o pastor Glaudinei Lima, seu amigo, seu servo, e esta é uma palavra viva, vinda do coração do Altíssimo para o meu e para o seu coração.